né? Que isso aconteceu lá atrás e tu tá tri bem agora. Ou seja, aquilo lá passou. A primeira coisa que tu tem que botar na tua cabeça é que já está resolvido. A questão é que tamanho que aquela dor foi para tua criança, para tua autoestima, né? Como é que tu resolve isso aí, né? É que a maioria dos traumas tem uma característica interessante que ao se estruturar o trauma, que foi uma coisa grave, vamos dizer, uma tortura, uma vivência muito grave ligada ao passado, Um abandono. estupro, abandono, que tu teve nesse passado mais arcaico, ele se enquista tipo um tumor. E tu sabe que qualquer tipo de quisto ou tumor, ele tem uma cápsula que o envolve e o protege. O grande problema psicológico do trauma psicológico é que essa capa, essa estrutura que envolve o trauma, é uma zona que, se tu chega perto, tu vive ali ansiedades. Por isso que o Freud usou como metáfora do trauma a cebola. Cada capa da cebola é uma zona de resistência, de ansiedade, de inquietude, de depressão. Então, à medida que eu trabalho cada capa da cebola, que seria capa trauma, numa psicoterapia, por exemplo, eu vou desmanchando a zona de resistência onde estão os mecanismos de defesa contra a ansiedade. Então, eu teria que ter uma capacidade nova de lidar com a ansiedade. Então, uma psicoterapia sempre é um lugar que eu vou sofrer angústias ligadas a este. É como se o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o psicanalista, fosse um cirurgião que a cada etapa que ele tira para chegar na zona do tumor, tivesse uma dor implícita, uma angústia. Então, a maioria de nós, como não consegue enfrentar essas angústias, mantém o trauma ativado na conduta. Então, eu repito coisas, mas quando vou fazer, eu não quero fazer a cirurgia essa psicológica de profundidade. Então eu uso medicações, remédios que me enganam e resolvem, porque eu tiro a ansiedade. Então, nesse sentido é que é difícil mexer com isso. E como o trauma é afetivo, ele tem uma ação direta na conduta. Por isso, então, é aquela frase comum: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Porque a nossa loucura privada é isso. É como os traumas fazem eu agir. Então tu vê que nós entramos agora numa zona bem mais complexa, mas que dá uma ideia assim resumida para as pessoas de por que é tão difícil lidar com problemas que são mais arcaicos ou densos dentro de cada um de nós. Agora, qual é a importância, doutor Maia, em a pessoa verbalizar esse trauma? Porque mas aí é que está, meu Deus. Vamos dizer, numa psicoterapia, tu vai falar de uma traição. Tu começa a vivenciar, daí porque os filmes, e eu então comecei lá na Faculdade de Medicina na década de 80, o cinema como intuito de, ao me identificar com um trauma no filme, eu faço a identificação. Eu me lembrei, um aluno meu lá na década de 80 foi ver um filme e ele foi com a namorada. Então, ele estava vendo um filme e aí a namorada começou a ver que ele ficou tenso, e começou a ficar rígido, pegar a mão dela com força, e daqui a pouco ela diz: o que tu tem? E o que estava acontecendo na tela? Tinha um determinado ator que estava buscando uma vingança, e sempre que ele chegava perto de se vingar de alguém, ele via que não era bem aquele o objeto da vingança. E esse meu cliente, ele tinha uma problemática muito séria com a figura da mãe. Ele chamava a mãe aquela velha, aquela isso, aquela aquilo, e dá uma vontade de se vingar tratando ela mal o tempo todo. E ali ele se identificou com o ator. E ao trazer para mim, eu consegui então que ele começasse a entender essa zona trauma, que o cinema, por ser assim um sonho acordado, gera essa possibilidade. Então, na terapia, verbalizando, eu enfrento as ansiedades com uma pessoa que eu tenho uma relação positiva e que me auxilia nesse caminho. Por isso que é importante avançar. Mas muita gente, ao chegar nessa zona, prefere desistir
porque a angústia e a ansiedade é muito grande. Então eu fujo. Ou seja, a pessoa naquele momento, ela meio que deu uma furadinha no furúnculo ali. Mas a quantidade de pus que pode sair é tão assustadora que é melhor fechar. Uhum. Que o pus aí na metáfora seria angústias, ansiedades, Sim. sonhos terroríficos, coisas assim difíceis. E aí eu procuro fugir e esse cara não está me atendendo bem, eu não Sim, gostei. Tu acha uma desculpa. Sempre uma desculpa para fugir da tensão gerada. Uhum. Porque o comum das pessoas, vamos dizer, talvez não a maioria, mas o comum das pessoas que não tem esses pontos assim bem fortes de trauma, porque a gente recebeu patada, o pai da gente xingou a gente, essas coisinhas assim do dia a dia todo mundo tem. Mas eu digo assim, ó, vamos dizer, o pai abandonou a casa, o pai naquele dia a mãe foi embora. Morreu a mãe, a gente não tem, o comum das pessoas que não tem aquele dia do trauma, aquela hora do trauma, uma coisa grande assim, quando se encontra com uma pessoa que tem qualquer tipo de trauma, se irrita, porque tu acha que aquilo ali é uma bobagem, que tu tinha que superar, tu tem que superar, tu tem que esquecer, é a coisa que a gente fala, não é? Sim, é o mais simples de todo, porque aí eu funciono de forma racional, querendo que a pessoa simplesmente resolva uma coisa racionalmente lógica, numa linha lógica, e eu estou lidando com afetos que são os verdadeiros demônios internos. Eu tenho ciúmes, raiva, ressentimento. O ressentimento, por exemplo, é o veneno fantástico internalizado em ti que te envenena gradativamente. Então, lidar com esses afetos e objetivá-los através da palavra, dá uma condição de eu me aprofundar em mim mesmo e ir numa linha de autoconhecimento maior, que é objetivar afetos. E objetivar afetos significa aumentar a inteligência afetiva, porque todos nós somos extremamente inteligentes racionalmente, mas somos analfabetos funcionais com nossos afetos. Nós não temos condições de objetivá-los racionalmente. Então, eles geram condutas que são criticadas ou criticadas até por nós mesmos, mas que são repetitivas. Então, quanto mais eu falo, aí daí a linha da psicoterapia como autoconhecimento. Eu não tenho problemas maiores. Então, eu me lembro de mim, eu fazia análise 4 vezes por semana, às vezes eu tinha vontade de voltar no mesmo dia de novo, porque abriam-se campos que com aquela pessoa ali eu podia esmiuçar mais profundamente e ir numa direção interna minha. Aí o analista diz assim, mas tu gostaria de vir 8 vezes por semana? Eu digo, olha, se eu tivesse dinheiro, eu talvez fizesse um tempo. Porque pensar ou estar com alguém que tem uma capacidade de escrutínio, de profundidade, te dá e passa para ti a capacidade de escrutinar profundamente estados afetivos complexos. E a tua inteligência afetiva aumenta. E aumentando a inteligência afetiva, tu ganha um poder muito grande nos relacionamentos e no interno contigo mesmo. E aí o sentido ou a criatividade aumenta. Então, essas são as positividades de uma terapia que tem esse efeito que nós estamos falando. Uhum. Mas tem que ser assim tantas vezes? Não, eu disse que eu aí estava interessado, né? Uhum. Isso depende muito do interesse. É a mesma coisa que tu pega um livro, eu me lembro, um livro que eu li, um livro famoso na época, assim, que eu estou me lembrando do nome, mas eu peguei ele às 8 da noite e terminei às 8 da manhã, não parei. Uhum. Eu já fiz não isso. Podia parar de ler o livro. Quer dizer, se tu tem interesses dessa ordem e que tu leva, então, em profundidade, tu faz avanços pessoais e talvez até sociais em torno, né? Sim, porque há aquela ansiedade de chegar no último capítulo, mas sem pular nenhuma página. Eu me lembro que eu tinha, o meu mestre era na época o José de Barros Falcão, que foi um psicanalista na época conhecido, né? Já morto, e eu fazia quase questão
de ir na casa dele quase toda segunda-feira, e ele gostava, às vezes ia eu, mais um, sentar para conversar sobre qualquer coisa que viesse ali. Quer dizer, conversas abertas que te levam a entendimentos, e ele era uma pessoa, assim, muito intelectual, de alto nível, psicanalista, quer dizer, então tinha ideias que estimulavam a criatividade e a abertura pessoal de cada um de nós. Né? Eu me lembro que uma ocasião, uma pessoa pediu para me contar uma situação dela, já faz muito tempo isso, uns 15 anos mais. Ela insistiu que queria me contar uma situação e me contou, meio que aos prantos, que tinha sido estuprada quando tinha 7 para 8 anos, por um tio. E ela já tinha crescido, já tinha casado, já tinha não sei o quê, mas ela tinha, assim, ela era uma pessoa que ela se irritava de uma maneira muito forte e ela quebrava as coisas. Então todo mundo tinha muito medo das reações dela. Era tida como uma pessoa, assim, incontrolável. Apesar de ter uma vida bem organizada, tudo certinho, casa, marido, filhos. E eu pedi para ela, digo, olha, eu acho que a tua situação não é assim que funciona, tu vai ter que fazer uma terapia com um profissional. Ah, mas eu não vou contar isso para ninguém, porque isso é uma coisa que eu não conto para ninguém, nunca contei para ninguém, porque não sei o quê. E aí eu perguntei, e esse teu tio, né, tá vivo ainda? Pior que tá. E visita a nossa casa. Aquilo me deu um baque, doutor Maia, que eu fiquei passada, assim, uns 2 dias. E eu insisti com ela, daí ela foi procurar uma pessoa, procurou uma terapeuta e começou a fazer um tratamento com ela, e depois, passado, eu acho que uns 3 anos, mais ou menos, encontrei com ela no centro. E a primeira coisa que eu perguntei, e aí, como é que está o tratamento? Como é que tu está fazendo? Ela disse, eu consegui mandar o meu tio embora da minha casa. Eu me libertei dele. Não, ainda vou sofrer, vou continuar sofrendo e tal, mas eu digo, não, eu quero saber do tratamento, né? O que tu fez? Eu dei uma parada. Eu digo, olha, a pior coisa que tu fez, não deveria ter feito, tu deve continuar, porque tem que ter um lugar onde a pessoa desabafa aquilo, porque deve ser um negócio, quem não tem, não entende, eu não tenho. Então eu fico assim, quando uma pessoa chega muito cheia de problemas, eu digo, tá, esquece, já passou, entende? Eu tenho esse pensamento meio brutal, assim, né? Já passou, vira a página, segue em frente, sabe aquelas frases assim que a pessoa que não tem essas dores, eu acho que deve ser assim, a pessoa age desse jeito brutal, dessa forma assim, quase parece que é indiferente, né? Essa é uma linha, vamos dizer assim, das terapias cognitivas, né, que são mais para dar receitas, e elas se estendem para os coachings, né, onde eu vou num fim de semana, numa sexta-feira, e aí o coordenador me faz chorar, me faz abraçar os amigos, e uma série de interações que duram um fim de semana inteiro, e no final tu pega todos os teus problemas, enrola num pacote, amarra e joga no lixo. Quer dizer, essa é uma forma racional de lidar com problemáticas que estão carregadas de afeto. Aí, nesse caso, um dos grandes afetos ligados aí é a vergonha. Isso. A vergonha e o ressentimento. E aí tu vê que a vergonha e o ressentimento mais a culpa é mais secreta ainda, porque ela não pode avançar muito mais, porque ela precisa ser punida. Por quê? Mas foi o tio que fez isso comigo. Então eu não tenho que ter culpa. Não, eu devo ter culpa, porque se o tio agir assim comigo, eu devo ter feito alguma coisa para ele ser assim comigo. E essa culpa secreta é uma das mais difíceis de acessar e que te mantém presa num suplício constante. Então eu vou na terapia até um ponto, mas eu não posso lidar com essa culpa e não tenho condições nesta terapia específica de me dar conta que eu estou masoquistamente querendo manter uma culpa, porque eu devo ter culpa do que aconteceu.
Isso é muito sério nas coisas ligadas